Salmos 27, do versículo 1 até o versículo 6. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Amém. Paz aos pés de Jesus, queridos irmãos e irmãs, nós queremos compartilhar a palavra do Senhor neste culto da manhã, do primeiro domingo do mês de outubro. Queremos ressaltar a importância da palavra de Deus e conversar com vocês. E o tema de hoje tem a ver com o medo e como vencê-lo. Queremos meditar nesta oportunidade sobre uma fé que supera o medo. E queremos, para isso, tomar a palavra do Senhor na carta de 1 João e meditar nesta palavra muito especial que nós encontramos. 1 João, capítulo 4, o texto total é dos versículos 7 até o 21, mas nós queremos tomar, em particular, o versículo de número 18, onde nós encontramos esta palavra: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Preciosa palavra do Senhor para a nossa vida, para o nosso coração, nesta oportunidade. E nós queremos, então, meditar nesta palavra, trazendo para o nosso coração a perspectiva de uma fé e o engajamento de uma fé que supera o medo. O medo é um gigante da nossa interioridade. O medo nos fere com ataques traiçoeiros. É o medo, né? O medo do que pode acontecer, medo das circunstâncias, medo de enfrentamentos, é o medo como um gigante a ser vencido. O medo é um gigante a ser vencido. O medo é um gigante também, e aí é importante nós frisarmos, é um gigante que pode ser vencido. Nós temos uma colocação de um autor, ele diz o seguinte: o que se encontra atrás de nós e o que se encontra à frente são problemas menores comparados com o que existe dentro de nós. O medo tem a ver com coisas que habitam o nosso interior, que habitam o mais profundo do nosso ser. E nós temos, então, que perceber que ele é algo difícil de ser enfrentado, porque é algo que habita o nosso ser, o nosso coração, as nossas emoções, a sede do nosso ser. O Dr. David Cornfield, ele define o medo como um desejo sufocante de nos esconder, defender-nos ou fugir de algo ou alguém que nos incomoda ou nos ameaça.
Então, o medo. E a pergunta que nós devemos fazer é: o que o medo nos causa? O que o medo causa em você? Quais são as consequências na vida de uma pessoa dominada pelo medo? Em primeiro lugar, a gente pode perceber algo nesta direção, ou seja, o medo ofusca a visão, faz a gente ver coisas irreais. Você é capaz de perceber, mesmo quando você ou percebe alguém que tem um medo. Há um episódio no Evangelho em que, naquele episódio em que Jesus ele vem ao encontro dos discípulos andando sobre as águas e está acontecendo uma tempestade. Os discípulos estão com medo e realmente a gente percebe pela trama que era Jesus que caminhava em direção a ele, mas a perspectiva dos discípulos era um fantasma, o medo em meio ao desconhecido, em meio à tempestade de grandes proporções que sobrevinham aos discípulos naquele momento, eles viam Jesus como um fantasma. O medo ofusca a visão. O medo, em segundo lugar, provoca o isolamento. A pessoa se sente isolada. Hoje somos a sociedade do medo. Há muita gente, porém, há isolamento, isto provoca medo. Quantos cônjuges não esconde seu medo para, vamos dizer, preservar a relação? Medo de abrir a situação, de enfrentá-la. O medo faz erguer muralhas de falsas proteções, às vezes erguidas por pessoas bem próximas. O medo provoca o isolamento. Em terceiro lugar, o medo pode levar à perda de contato com a realidade. Ou seja, ele pode deixar a gente a viver fora do presente, como se a gente estivesse lançando-nos para o futuro ou ficando presos ao passado. Vivemos entre a depressão e a ansiedade. Já diz alguém, eu não sei bem o endereço desta colocação, mas diz a depressão, ou depressão é excesso de passado em nossas mentes, ansiedade, excesso de futuro. O momento presente é a chave para a cura de todos os males mentais. Nós precisamos colocar isto de maneira que possamos vencer o medo do contato com o presente, do contato com a realidade. Em quarto lugar, o medo pode bloquear-nos emocionalmente, ou seja, pode nos paralisar, o medo paralisa, e não é verdade, a gente percebe isto quando nos achamos com medo, ou quando vemos alguém tomado pelo medo. Então, a pergunta é para nós, ou seja, como superar o medo? O nosso texto de 1 João, capítulo 4, o versículo 18, onde temos: no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. É interessante percebermos aqui a palavra. E medo aqui realmente é aquilo que nós temos classificado como fobia, ou seja, o medo que realmente invade-nos, que toma conta de nós. E a gente percebe que nós podemos superar o medo através da fé no Deus de amor. Esta palavra que nós temos aqui do apóstolo João, ele estava pensando neste Deus que é amor. Se voltamos um pouco nesta palavra, no versículo 16, diz: e nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo
mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. Ou seja, através desta fé neste Deus amoroso, nós podemos superar o medo. Então, nós temos temor aqui. Somos chamados a temer a Deus e realmente a reconhecê-lo como aquele em quem nós podemos confiar plenamente. E a questão para o apóstolo João é resolver o nosso rumo, ou a questão da eternidade, do relacionamento mais importante, que é o relacionamento com Deus. Aqui nós temos, nesta palavra, sobre os relacionamentos com Deus e uns com os outros. O apóstolo do amor, ele nos oferece uma chave para vencer o medo, o perfeito amor. Diz ele, o perfeito amor lança fora o medo. Aqui é a ideia de o amor que invade o nosso ser, que invade o nosso interior. E ao fazer isto, ele expulsa o medo. O medo é tão de dentro que ele diz, o perfeito amor lança fora o medo. O amor expulsa o medo, o amor exorciza o demônio do medo. Nós somos libertos por um Deus que é amor. Ou seja, não precisamos temê-lo, pois ele nos ama. A lição do texto é: amor e medo são incompatíveis. Quando experimentamos o amor de Deus por nós, toda a nossa atitude em relação a ele é transformada. Vamos manter nossos olhos fixos no Senhor, como diz Hebreus capítulo 12. Vamos usar a armadura de Deus, conforme Efésios 6. Estes dias nós fomos ministrados pelo presbítero José sobre a armadura de Deus. Vamos nos alimentar com a palavra de Deus, conforme Efésios 6:17. Vamos realmente descansar naquilo que a palavra de Deus diz. Por exemplo, no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. O medo, queridos irmãos, queridas irmãs, é um gigante que nos ofusca a visão, que provoca o isolamento, que pode levar a perder o contato com a realidade. O medo pode bloquear emocionalmente, pode nos paralisar, mas podemos vencê-lo, escondendo-nos, buscando refúgio no lugar certo, na pessoa certa, no Deus de amor, no amor de Deus. Há uma expressão da conhecida escritora e uma bênção de escritora que nos deixou verdadeiros tesouros na área da espiritualidade cristã, da comunhão com Deus, Corrie ten Boom, quando ela diz assim: não tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Ah, que precioso isto! Vamos aprender? Não tenha medo de confiar. Confiar em Deus, confiar na sua graça, confiar um futuro desconhecido. Quem sabe como será o nosso futuro? Quem sabe o dia de amanhã? Mas aqui nós temos esta palavra preciosa. O futuro pode ser desconhecido, mas confie o futuro a um Deus conhecido. Deus, nós podemos conhecê-lo, nós podemos confiar nele se o conhecemos, se o reconhecemos como nosso Deus e Pai, como o nosso Criador. Aqui nós temos esta colocação de que nós precisamos confrontar o medo com a fé genuína, a fé no Senhor Jesus Cristo. É interessante uma abordagem feita pelo autor Marcos Lucado sobre esta passagem que mencionei do apóstolo Pedro,
na tempestade, ele diz, é tão interessante como que essas circunstâncias de medo, elas podem fazer aflorar a fé, elas podem, essas experiências podem ressaltar a importância da fé nesses momentos de medo e fé. Então, nós somos despertados. É o caso de Pedro. Talvez, se fosse um dia de calmaria, Jesus viria ao encontro deles, talvez eles percebessem logo que era Jesus. E também, talvez eles também não se incomodaria, não se moveria para andar sobre as águas, porque era um dia de calmaria, se assim fora. Mas, como era um dia de tempestade, um dia de desafios, um dia de grande medo, então Pedro foi despertado à fé, foi despertado a confiar. Olha, não importa se estejamos ou se experimentamos problemas, tempestades, dificuldades. É nestes momentos em que somos incitados a confiar, somos despertados a nos colocar diante do nosso Deus. É nesses momentos, é o caso de Pedro, nos momentos de tempestades em que ele vê, primeiro eles acham que é um fantasma, ou seja, o medo causa esta questão que abordamos de ofuscar a visão. Mas logo eles percebem que era Jesus. Então Pedro diz, deixa eu ir até o Senhor. Então ele afirma, talvez Pedro não se movesse se não fosse nesse momento crucial de medo, de tempestade. E ele então dá esse passo de fé. Mesmo tendo esta dificuldade, mesmo tendo falhado, nós sabemos que foi um passo bastante ousado da parte de Pedro. A fé, queridos irmãos, que surge a partir do medo, nos aproxima do Pai. Então, diz Max Lucado, a fé que surge a partir do medo nos aproxima do Pai. Que nós possamos realmente ter uma experiência de fé assim. No final das contas, superamos o gigante do medo, correndo para os braços do Pai. Que o Senhor nos abençoe e que possamos viver esta experiência, queridos irmãos e irmãs, de superar o medo através desta confiança, da fé no nosso Deus, no Deus de amor, neste Pai amoroso e bom. O perfeito amor lança fora o medo. Que o Senhor, assim, nos abençoe, que o Senhor te abençoe. Amém.
Agora, queridos irmãos e irmãs, vamos orar. Ó Deus e Pai, glorioso é estar na tua presença, Senhor. Maravilhoso é poder te contemplar. Nós o exaltamos como Deus único, o Deus em quem podemos confiar, ó Deus, como vimos da tua palavra, e assim, ó Deus, percebemos, ó Deus, que podemos confiar no Senhor, o nosso futuro incerto, Pai, nas tuas mãos, pois tu és o Deus conhecido. Oramos, ó Deus, para que o Senhor possa manifestar tua graça e cuidado para com o teu povo, Senhor. Por favor, cada um dos queridos e queridas que, ó Deus, acessam, ó Pai, esse momento de culto, que o Senhor possa derramar da tua bênção, da tua graça, vá ao encontro, Pai, de cada necessidade. Nós te pedimos, Pai querido, ó Deus amado, intervenha, e, ó Deus, toque com o teu poder aquele, ó Deus, aquela que está, ó Deus, doente. Suplicamos, ó Deus, a virtude da cura em nome de Jesus. Clamamos tua graça e cuidado, ó Pai, para todo o teu povo, Senhor. Livra-nos, Senhor, de todo temor, ó Deus, que possamos realmente temer unicamente ao Senhor, reconhecê-lo como o Deus que se manifesta, Pai, que vem a nós através do amor, ó Deus, que é capaz de nos reconciliar contigo e expulsar todo medo, Senhor. Ó Deus amado, se presente, ó Pai, nas vidas, ó Pai, de cada um dos queridos irmãos e irmãs, de todo o teu povo. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, suplicamos, ó Pai, tua graça, dá-nos teu perdão para os pecados, pois oramos em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus, amém. E agora, recebei, queridos e queridas, a bênção do Senhor. Que o amor de Deus vos una, a alegria de Deus vos inspire, a paz de Deus vos envolva, a coragem de Deus vos sustente, e a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, repouse sobre vós para sempre. Amém. Amém, Senhor Jesus. Queridos e queridas, grande privilégio estarmos conectados. Queremos agradecer a Deus por sua vida e também pelo privilégio de tê-lo conosco neste tempo, nesta conexão, neste culto da manhã. Queremos com alegria anunciar o que nós temos ainda para hoje, para este domingo, 3 de outubro. Queremos com satisfação anunciar que teremos daqui a pouco, às 10h30, a nossa escola bíblica dominical. Nós temos uma aula especial, nós terminamos a série com os jovens em setembro, iniciamos outubro, então, como teremos 5 domingos, nós teremos, então, nesse primeiro domingo, um conteúdo especial que creio ser de seu interesse. E também o nosso convidado é o reverendo Dr. Calvino Camargo, doutor em psicologia, professor na área da psicologia na Universidade Federal de Roraima, em Boa Vista, Roraima, e nós teremos, então, o nosso querido, meu querido e particular amigo, nosso irmão e pastor, conosco nesta oportunidade para nos ministrar este conteúdo todo especial, saúde mental e espiritualidade. O pastor Calvino, ele trata destes assuntos sempre com grande propriedade. Tenho certeza que você vai aprender muito hoje. Acesse ao vivo na nossa live, daqui a pouco, às 10h30, para a nossa escola dominical. Eu e a professora Joyce estaremos aguardando você para conversarmos e ouvirmos a palestra do nosso convidado, o pastor Calvino Camargo. Não deixe de acessar. E também queremos convidá-la para a noite. Hoje nós teremos esse momento. Que especial, que
especial mesmo. Estou muito feliz. Tenho certeza que muitos dos irmãos e irmãs também, muitos dos queridos e queridas na IPI do Cambuci estão felizes neste dia. Gratos a Deus. Que o Senhor nos conduza para um tempo de bênção. Hoje à noite, o retorno ao culto presencial. Logo mais, 19 horas, esperamos você. Não deixe de, havendo as condições, de comparecer para podermos cultuar ao Senhor. Iremos observar todos os cuidados, mas temos certeza que o nosso espaço favorece você comparecer. Estaremos lá com a graça de Deus, ministrando a ceia do Senhor, ouvindo o Senhor pela sua palavra, a equipe de louvor, estaremos lá para podermos engrandecer o nome do nosso Deus. Pela graça do Senhor, nós estamos voltando a nos reunir em nosso templo com muita, muita satisfação e alegria. E para aqueles que ainda necessitam ficar em casa, aqueles também que nos acessam de outros lugares, nós teremos também a transmissão. Nós teremos doravante, com a graça de Deus, sempre o culto acontecendo de maneira híbrida, ou seja, presencial e online, presencial e através da transmissão também. Nos acompanhe, que o Senhor possa conduzi-lo a um dia abençoado na presença do nosso Senhor. Que Ele te abençoe mais e mais. Amém.